Fala, turma! Hoje será o nosso aulão de matemática para você que vai prestar o concurso do TJ São Paulo neste ano de 2024. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e confira também o nosso preparatório em cienciaexata.com. Vamos começar? Em uma empresa trabalham 20 funcionários, sendo que alguns deles trabalham somente em serviços externos e os outros trabalham somente em serviços internos. Sabendo que o número de funcionários que trabalham somente em serviços internos supera em 12 o número de funcionários que trabalham somente em serviços externos, então o número de funcionários que trabalham somente em serviços internos é. Muito bem, queridos. Então, inicialmente, ele deu o total de funcionários. Vamos anotar os dados. O total é 20. E nós sabemos que desses 20, nós temos os que trabalham em serviços externos e os que trabalham em serviços internos. Sabemos também que o número de funcionários internos supera em 12 os externos. Se externos é x, interno supera em 12, então é x mais 12. Ele quer saber o número de funcionários que trabalham em serviços internos. Então, ele quer saber qual é esse número. Show de bola, queridos! Somando os funcionários, o resultado é 20. X mais x, nós temos 2x, mais 12. Isso deve fechar 20. 12 está somando, passou, subtraindo. Fazendo 20 menos 12, nós temos 8. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2, nós temos 4. Então, o x é igual a 4. Lembrando, ele quer saber os internos, né? Se fosse externo, seria 4. Internos é x mais 12, que é 4 mais 12, que é igual a 16. Só para conferir 4 com 16, nós vamos ter 20 mesmo, né? Portanto, queridos serviços internos, nós temos o número de funcionários que é igual a 16, a alternativa correspondente D, de dedicação. Sobre a verba paga mensalmente como ajuda de custo para cada família vítima de um acidente causado por desmoronamento, houve 2 aumentos consecutivos, um de 5% e outro de 4%. Pode-se corretamente afirmar que o aumento total aplicado nessa verba foi de... Muito bem, queridos, nós temos uma questão envolvendo aumento percentual, e nesse caso nós temos 2 aumentos consecutivos, então um aumento de 5% e o outro de 4%. Nós podemos resolver a questão de 2 formas. A primeira forma, eu acho mais fácil, que seria utilizando o 100 como referência, né? Então nós temos o seguinte, eu tenho inicialmente 100, então, com o primeiro aumento é de 5%, então eu pego 100 e somo 5% dele mesmo, então 5% de 100. Então, 100 mais 5% de 100, nós vamos ter, obviamente, 5, 100 com 5, 105. Então, daí, agora nós temos 100 com um aumento de 5%, passa a ser 105. Agora nós temos outro aumento, né, que é de 4%. Então, nós pegamos agora o valor que é 105 e colocamos um aumento de 4% de 105, né, dele mesmo. Então, vai ficar 105 mais 4 vezes 105 dá 420. Dividido por 100, nós vamos ter 4,2, né? Então, 105 com 4,2, nós vamos ter 109,2. Concorda comigo? Então, nós temos que 105 com aumento de 4% passou a ser 109,2. Ora, se a nossa referência é 100 e o último valor é 109,2, é porque 100, né, aumentou 9,2%. Então, muito cuidado, 2 aumentos consecutivos, um de 5% e outro de 4%, não equivale a um único aumento de 9% simplesmente, né? A gente viu aqui que equivale a um aumento de 9,2%. Alternativa correta, A de aprovação.
Então, podemos utilizar a fórmula do aumento para resolver a questão. E nós sabemos que a fórmula do aumento é a seguinte: A é o valor após o aumento, é igual a 1 mais a porcentagem P, vezes o valor que está sofrendo o aumento. Concorda comigo? Então, nesse caso, a gente trabalha ali, queridos, com o fator 1 mais P. Então, nesse caso, eu tenho o primeiro aumento, ficaria assim, 1 mais P1 vezes 1 mais P2. Então, P1 é a porcentagem do primeiro aumento, em decimal, 5% é 0,05, né? Então, eu vou ter 1 mais 0,05 vezes 1 mais, no segundo aumento temos 4%, que é 0,04. Então, aqui nós temos 1,05 vezes 1 mais 0,04, 1,04. Então, agora é só multiplicar, né? 1,05 vezes 1,04. Então, 4 vezes 105 dá 420. Saltamos uma casa, aqui nós temos um zero. Eu posso continuar na frente, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1. E agora somamos tudo, 0, 2, 9, 0, 1. Eu tenho aqui quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, a nossa resposta terá 4 casas decimais, né? Então, nós temos 1,0920, que é a mesma coisa de 1,092. Ora, nesse caso, turma, 1,092 seria o correspondente a um aumento de quanto? Ora, se o fator é 1 mais P, então eu desconto 1, né? Então, dali é só a gente descontar 1. Então, fazendo 1,092 menos 1, nós temos 0,092. Passando isso para a porcentagem, teremos a porcentagem de, multiplicando por 100, eu ando 1 a 2 casas, né? 9,2%, certo? Então, essa aqui é a nossa resposta. A soma das idades atuais de César e de Eric é igual a 34 anos. Atualmente, o pai de César possui o triplo de sua idade e o pai de Eric possui o dobro da idade deste. A soma das idades atuais dos pais de César e de Eric é igual a 81 anos. Então, daqui a 7 anos, a razão entre a idade de César e a idade de Eric será igual a... Muito bem, turma, ele disse que a soma das idades de César e de Eric é igual a 34 anos. Eu vou chamar a idade de César de C e a de Eric de E. Então, se eu somar as duas idades, isso fecha 34. Falou que o pai de César possui o triplo de sua idade, então 3C, certo? E Eric possui o dobro da sua idade, então será 2E. Ele falou que a soma das idades dos pais é 81 anos, então 3C, que é a idade do pai de César, mais 2E, que é do pai de Eric, isso vai fechar 81. Nós temos um problema aqui envolvendo um sistema de equações do primeiro grau, né? Então, vamos descobrir qual a idade de César e de Eric resolvendo o sistema. E, nesse caso, eu acho mais fácil resolver por adição. Eu vou reorganizar o meu sistema, eu vou trocar as duas equações de lugar, porque o maior coeficiente ali está na equação de cima, né? Tanto para o C quanto para o E. Eu posso reorganizar sem problema nenhum, certo? Então, nesse caso agora, queridos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação de baixo e eu vou multiplicar ela ou por 3 ou por 2, né? Tanto faz. Se eu multiplicar por 3, eu cancelo o C quando eu diminuir. Se eu multiplicar por 2, eu cancelo o E. Então, eu prefiro multiplicar por 2, eu acredito que seja mais fácil. Então, pegando a segunda equação e multiplicando por 2, repetindo a primeira, agora a segunda por 2, C vezes 2, 2C, E vezes 2, 2E, 34 vezes 2, temos 68. Então, eu vou pegar agora a primeira equação menos a segunda. Então, 3C menos 2C, isso aqui é 1C, ou simplesmente C. 2E menos 2E, cancela, cancela. 81 menos 68, isso é igual a 13.
Então, eu já descobri que C é igual a 13, C é a idade de César. Se César mais Eric é 34, a idade de César sendo 13, a idade de Eric é 34 menos 13. 34 menos 13 é igual a 21. Então, já descobrimos as idades, né? Nós temos 13 e 21. Cuidado porque ele quer a razão daqui a 7 anos, né? Então, a razão entre a idade de César mais 7, sobre a idade de Eric mais 7 também, né? Porque daqui a 7 anos eles vão ter mais 7, né? Então, eu vou pegar 13 mais 7, embaixo 21 mais 7. 13 mais 7 dá 20, 21 mais 7 dá 28. Nesse caso, dá para a gente simplificar, né? Dá para dividir tudo por 4. Então, 20 dividido por 4, nós temos 5. 28 dividido por 4, nós temos 7. Então, a razão é 5/7. Alternativa correta A, de aprovação. Um ciclista percorreu uma certa distância em alguns dias e, após ter percorrido 330 km, ele trocou um dos pneus da bicicleta por um pneu step, de maneira que, considerando os 3 pneus usados durante todo o trajeto, a média aritmética do número de quilômetros percorridos por pneu foi 400 km. A distância percorrida pelo pneu menos usado, ou seja, o que percorreu a menor distância, foi. Muito bem, queridos, vamos lá. Então, nós temos inicialmente que aquele ciclista percorreu uma certa distância e, após ter percorrido 330 km, então, nós temos aqui inicialmente uma distância de 330 km, ele trocou um dos pneus da bicicleta. Então, ele percorreu mais uma certa distância, que eu não sei qual distância é, que eu vou chamar de x, essa distância. X quilômetros. Muito bem, agora dá para a gente calcular qual seria aquela distância x a partir da informação que ele disse que, considerando os 3 pneus usados durante todo o trajeto, a média aritmética do número de quilômetros percorridos por pneu foi 400 quilômetros. Então, nós temos aqui 3 pneus em questão, né? Então, a distância total que um dos pneus percorreu foi de 330 mais x, pois esse pneu ele não trocou, ele percorreu todo o trajeto, que tem extensão 330 mais x. Depois nós temos o pneu que foi trocado, ele percorreu apenas 330 km, né? 330. Depois nós temos que o terceiro pneu, que foi o step, ele percorreu x quilômetros. Então, como a média ela é igual a 400 km, a média é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Somando, então, aquelas 3 distâncias, né, eu vou ter x mais, pois temos 330 mais 330 mais x. Então, nós temos 3 distâncias dividido por 3, e isso resulta na média que foi 400. No numerador eu tenho x mais, aqui x também, né? 2x mais 330 mais 330 dá 660, que é igual, já vou multiplicar cruzado, 3 vezes 400 é 1.200. Então, 2x é igual. 660 está somando, passou subtraindo, 1.200 menos 660. Aqui vamos ter 540. O 2 está multiplicando, passou dividindo, 540 dividido por 2, nós vamos ter 270. Então, a medida é dada em quilômetros, né? Nós temos 270 quilômetros. Então, ele quer saber a distância percorrida pelo pneu menos usado, ou seja, o que percorreu a menor distância, que foi o step, né? Ele percorreu 270 quilômetros. Já temos diretamente aqui, portanto, a alternativa correta é C, de ciência exata. Se ele perguntasse quem percorreu a maior distância,
como o x é 270, temos 330 com 270, 600 quilômetros. Então, o pneu que percorre a maior distância, 600 km, o intermediário 330, a menor distância, que foi o que ele pediu, 270. Show de bola, vamos seguir. A tabela apresenta algumas informações sobre o preço de 5 modelos diferentes de cadeiras. Sabendo que o preço da cadeira do modelo C é R$10 inferior à média aritmética dos preços desses 5 modelos de cadeira, então a média aritmética dos preços desses 5 modelos de cadeiras é. Questão envolvendo média aritmética, você sabe, para calcular a média nós fazemos a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, nesse caso aqui, queridos, nós já vamos fazer a soma das medidas. Então, o total equivalente aqui à soma, nós temos 340 com 560, com 380, com 450. E é claro, né, nós vamos ter o x ali, vai ficar sozinho. Então, somando todo mundo, nós temos aqui dá 0, 4 com 6 nós temos 10, com 8, 18, com 5, 23, vai 2, 2 com 3, 5, com 5, 10, com 3, 13, com 4, 17. Então, nós temos 1.730. A soma das medidas deu x mais 1.730, vamos colocar aqui, sobre o número de medidas, quantas medidas nós temos? Ora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Então, nós vamos ter que dividir por 5. E isso resulta na média que eu vou chamar de m. A nossa equação tem duas incógnitas distintas, no entanto, ele disse que o preço da cadeira do modelo C é R$10 inferior à média aritmética. Então, esse x é aquele m menos 10, concorda comigo? Então, no lugar desse x, eu posso colocar m menos 10. m menos 10. Agora temos o seguinte, multiplicando cruzado, eu tenho 5 vezes m, nós temos 5m, que é igual a m menos 10 mais 1.730, 1.730 menos 10, nós vamos ter 1.720. Esse m está somando, passou para a esquerda subtraindo, então nós vamos ter 5m menos m é igual a 1.720, continuando aqui em cima, 4m, que é igual a 1.720, 4 está multiplicando, passou dividindo, fazendo agora 1.720 dividido por 4, pegamos aqui o 17, 4 vezes 4, 16, o resto é 1. Abaixo 2, 12 por 4, 3. Baixamos o 0, colocamos do outro lado. Então, o valor do m é 430. Ele quer saber a média aritmética dos preços desses 5 modelos é. Como ele perguntou a média aritmética, nós já temos aqui a resposta, 430, portanto, a alternativa correta C, de ciência exata. Considere o gráfico a seguir. Nesse gráfico, as medidas somadas dos ângulos centrais referentes aos setores da saúde e segurança superam as medidas somadas dos ângulos centrais dos demais setores em valor em graus entre. Muito bem, queridos, então nós vamos ter o seguinte. Os ângulos centrais referentes aos setores da saúde e segurança. Então, saúde e segurança, nós vamos ter o seguinte. Saúde, nós temos 31%, né? E segurança, nós temos 21%. Então, se eu somar 21 com 31, nós vamos ter 52% ao total. Concorda comigo? Então, aqui somando os dois setores, a gente tem uma porcentagem de 52%. Os demais, obviamente, nós vamos ter 48%. Como ele quer a diferença, ele falou, as medidas somadas dos ângulos centrais referentes aos setores de saúde e segurança superam as medidas dos demais setores.
Ora, é só a gente fazer a diferença, né? 52% menos 48% representa 4%. Então, nós temos que saúde e segurança supera em porcentagem 4%. E agora a gente vai lá e faz a regra de 3. 4% em graus representa x, né? E 100% representa para a gente a volta completa. E a volta completa nós temos 360 graus. E agora é só a gente multiplicar cruzado. Então, nós vamos ter o seguinte: 100 vezes x, 100x, 4 vezes 360, 1440. Então, 100 está multiplicando, passou dividindo, 1440 dividido por 100. Aqui nesse caso é só andar duas casas com a vírgula. Então, nós temos 14,4, né? 14,4 nesse caso em graus. Então, 14,4 está entre 14 e 15, né? Portanto, a resposta alternativa C de ciência exata. Em uma parede retangular BCD, com 3 metros de altura por 5 metros de largura, foi colocada uma janela quadrada EFGH, conforme mostra a figura. Sabendo que os lados dessa janela quadrada têm 1,2 metro de comprimento e que a parede restante foi pintada, a área pintada da parede é... Muito bem, ele quer saber a área pintada, que eu vou chamar aqui de AP. Para a gente calcular o valor da área pintada, é só a gente calcular a área toda do retângulo, certo? Do retângulo ABCD, e a gente desconta ali a área daquele quadrado. O que vai sobrar é a área pintada. Então, é só a gente fazer a área do retângulo menos a área do quadrado. Muito bem, queridos. Vamos calcular separadamente a área do retângulo e a área do quadrado. A área do retângulo, nós vamos multiplicar a sua largura pela altura. Então, é só fazer 5 vezes 3. 5 vezes 3, nós temos 15 metro vezes metro quadrado, 15 metros quadrados. A área do quadrado, eu faço lado ao quadrado, ou lado vezes lado, né? 1,2 vezes 1,2. Fazendo aqui 1,2 vezes 1,2, nós temos 2 vezes 12 vai dar 24, salta uma casa, 1 vezes 12 dá 12, soma tudo, aqui a gente tem 4, 2 mais 2, 4, abaixamos o 1, 2 casas decimais, 2 casas decimais, então deu 1,44 metro quadrado. Então, o que eu tenho que fazer é pegar 15 e tirar 1,44. Então, pegando 15 menos 1,44, R$ 15,00 menos R$ 1,44, 56 foi para 2, está faltando 13. Então, nós vamos ter 13,56 metros quadrados. Portanto, a alternativa correta, alternativa C, de ciência exata. Um bloco de madeira na forma de um prisma reto de base quadrada tem 35 centímetros de altura, conforme mostra a figura. Se o perímetro da face pintada destacada na figura é 110 centímetros, o volume desse bloco é de... Para calcular o volume, nós temos que multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então, preciso calcular qual é o valor daquele x, concorda comigo? Para isso, ele disse que o perímetro da face pintada é 110 centímetros. A face pintada, como a face é um retângulo, vamos destacar aqui um retângulo para ilustrar. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Embaixo nós temos x, aqui de altura nós temos 35. Então, completando lá em cima também é x, e aqui nós vamos ter 35, as medidas dadas em centímetros. Então, somando todo mundo, o perímetro é 110. Então, x mais x eu tenho 2x, 35 com 35, 70, né? 2x mais 70
é igual a 110. 70 está somando, passa subtraindo, 110 menos 70, nós temos 40, 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, nós temos 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, a medida do x é 20 centímetros. Então, substituindo agora, nós vamos ter aqui o seguinte. Eu tenho 20 centímetros também, e 35 centímetros. Agora é só a gente multiplicar todo mundo. Fazendo 20 vezes 20 vezes 35, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 35, 70, 140. 140 seguido de 1, 2 zeros. Nós vamos ter 14.000 centímetros cúbicos. O volume é dado em centímetros cúbicos, portanto, a resposta, a alternativa B, de boa questão. Questão 72. Um processo seletivo para o cargo de digitador em um escritório adota na prova prática o seguinte cálculo para a nota. Nessa fórmula, D corresponde ao número de erros de digitação e F ao número de erros na formatação do documento. Considere um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20 e que teve um total de erros, considerando digitação e formatação, igual a 28. De acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será. Muito bem, para calcularmos a nota do candidato, nós precisamos do número de erros de digitação e também do número de erros de formatação. Nós vamos obter isso facilmente pela parte no enunciado que ele disse o seguinte. O número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20. Então, vamos anotar isso aqui, digitação e formatação. Digitação superou o número de erros de formatação, então formatação eu vou chamar de x, superou em 20. Então, se de formatação é x, o número de erros de digitação só pode ser x mais 20. Muito bem, ele disse também que o total de erros, digitação e formatação, fecha 28. Então, se eu somar tudo, digitação e formatação, temos 28. Então, x mais 20 mais x resulta em 28. X com x temos 2x. 20 está somando, passa subtraindo. 28 menos 20, nós já sabemos que é 8. 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2, nós temos 4. Então, já temos o número de erros de digitação e formatação. Se o x é 4, então temos 4 mais 20, que é 24. O número de erros de formatação nós temos de cara aqui, que é igual a 4. Muito bem. Então, vamos calcular agora a nota do candidato. Então, vamos usar aquela fórmula. Nós temos 10 menos. O número de erros de digitação nós temos 24, então, menos, cuidado com os parênteses, 24 vezes 0,05, menos, número de erros de formatação nós temos 4, substituindo 4 vezes 0,2. Vamos efetuar esse cálculo. Nós temos 10, primeiro parênteses, então temos 24 vezes 0,05, vamos fazer aqui 24 vezes 0,05. 5 vezes 24, nós temos 100 com 20, 120. E eu tenho duas casas decimais, então eu tenho que andar aqui duas casas decimais, coloco a vírgula. 1,20 é o mesmo que 1,2, menos. Agora 4 vezes 0,2. 4 vezes 2 dá 8. Então, como temos uma casa decimal, 0,8. Finalmente, calculando a nota do aluno, temos 10 menos 1,2 menos 0,8. Se eu devo 1,2 e devo 0,8, eu devo 2. Então, 10 menos 2 dá 8.
Então, a nota do aluno 8, alternativa correta A de aprovação. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Na reunião do balanço anual, o síndico apresentou a prestação de contas de um conjunto habitacional. Chamou a atenção dos presentes a inadimplência por atraso no pagamento do condomínio. Segundo o regimento do local, está estabelecida a cobrança de multa a juros simples diários de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. O valor fixo do condomínio mensal desse conjunto habitacional é de R$ 900. O síndico comentou que o habitual observado mensalmente no local é que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em 5 dias. Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade do condomínio e o número médio mensal de dias desses atrasos, o total anual de multas cobradas por atraso no pagamento do condomínio é um valor. Muito bem, nós temos que a multa ela está em função dos juros simples diários de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. Então vamos anotar os dados, como é juros simples. Nós vamos usar J igual a CIT sobre 100. Anotando o capital, vamos considerar a mensalidade do condomínio, que é de R$ 900. Nós vamos ter a taxa de 0,03%. Com uma taxa diária, então 0,03% ao dia. Muito bem, considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade e o número médio mensal de dias desses atrasos, então nós temos que o tempo, em média nós temos em um mês 5 dias, né? Então o tempo é de 5 dias. Muito bem, calculando o juros simples, nós vamos ter CIT sobre 100. É claro, aqui estou fazendo para um morador apenas. Nós temos que considerar os 45 moradores e não em um mês, que é do período que a gente está fazendo aqui. Em um mês, nós temos a média de atraso de 5 dias. Né? Nós precisamos calcular o total anual. Então, temos que considerar também o número de moradores, que é 45. Estou fazendo para 1. E em um mês, né? E eu quero, na realidade, para um ano. Então, ao final, a gente faz essa conta, é bem tranquilo. Então, muito bem, fazendo o CIT sobre 100, nós vamos ter o capital, que é 900, vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que é 5. Isso sobre 100. Posso cancelar 2 zeros. Vou multiplicar primeiro aqui 9 vezes 0,03. Então, eu sei que 0,03 vezes 9, 9 vezes 3 dá 27. Duas casas decimais, duas casas, então deu 0,27. 9 vezes 0,03 deu 0,27, agora vezes 5 nós temos 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 2, 10, então deu 13. Então nós temos que andar agora duas casas também. 1,35. Então o nosso juro mensal é de 1,35 real, R$1,35. Então agora vamos considerar os 45 moradores e também o ano. Aqui foi apenas para o mês. Então, nós sabemos que um ano tem 12 meses. Então o total de multas nós vamos ter, finalmente, para o mês 1,35, isso para o morador, são 45 moradores, certo? Então, vezes 45, e isso vezes, nós temos em um mês, um ano, 12 meses. Então, eu tenho que multiplicar ainda 1,35 por 45 e por 12. Concorda comigo? Então, vamos lá. Eu posso multiplicar 45 vezes 12 primeiramente, a ordem dos fatores não altera o produto, acho mais fácil. 45 vezes 12, nós temos 90 com 45, 0,1415. 540, 45 vezes 12, 540, esse resultado vezes 1,35. Então vamos fazer aqui 1,35 vezes
540, abaixo 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 3, 12, com 2, 14, vai 1, 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Aqui eu já saltei uma casa, agora tem que saltar a casa do 4. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 3, 15, com 2, 17, vai 1, 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Somando tudo, nós temos 0, 0, 9, 12, 7. Então, nós temos aqui que saltar duas casas. Então, duas casas, R$ 729. Então, nós temos 729 é o resultado dessa multiplicação. Então, o total de multas ao ano, nós vamos ter 729. A alternativa correta, 729 está entre 700 e 750. A alternativa correta C, de ciência exata. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Um veículo percorreu um trajeto retilíneo de 80 km em 50 minutos, mantendo sempre uma mesma velocidade v. Se esse veículo percorrer um trajeto retilíneo de 50 km mantendo sempre uma mesma velocidade igual a 5/6 de v, levará um tempo igual a. Muito bem, queridos. Então aqui nós temos um problema envolvendo grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais relacionadas. E nesse caso, nós temos mais de duas grandezas envolvidas. Então, um problema envolvendo regra de 3 composta. Anotando os dados, nós temos aqui o veículo percorreu o trajeto de 80 km em 50 minutos. Então, tempo de 50 minutos, mantendo uma velocidade v. Então, a velocidade v. Se esse veículo percorrer um trajeto retilíneo de 50 km, agora nós temos aqui 50 km, mantendo sempre uma mesma velocidade igual a 5/6 de v. Então, antes a gente tinha v, agora a gente tem 5/6 de v. Então, levará um tempo, ele quer saber qual é o tempo a gente está procurando, vamos chamar de x. Então, aqui eu vou calcular em minutos, que é a unidade que a gente colocou ali antes. Tem que concordar, certo? Então, muito bem, queridos. Então, analisando as demais grandezas em relação à grandeza que tem o x, nós temos o seguinte. Então, de 80 km, agora passou para 50 km o comprimento do trajeto. Então, diminuindo o comprimento do trajeto, nós vamos gastar mais ou menos tempo. Ora, diminuindo a distância, nós vamos gastar menos tempo para chegar naquele destino, né? Então, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. Esse diminui, esse aqui diminui também. Então, um D de grandezas diretamente proporcionais. A velocidade, agora ela diminuiu, né? Antes a gente tinha V, agora nós temos 5/6 de V. Então, diminuindo a velocidade, nós vamos gastar mais ou menos tempo. Lembrando que nesse caso, a gente considera um trajeto da mesma distância, né? A gente analisa separadamente as grandezas, né? Então, diminuindo a velocidade, nós vamos gastar mais tempo para o mesmo trajeto, né? Se esse diminui, esse aqui aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais relacionadas. A grandeza onde tem o x a gente mantém à esquerda, 50 sobre x. Aqui ficou d, então nós vamos manter a razão, 80 sobre 50, sempre multiplicando, vezes, aqui nós vamos inverter. Ao invés de v sobre 5/6 de v, fica 5/6 de v sobre v. Que nesse caso de cara, já podemos cancelar esse v com esse v, né? Então, nós vamos ter 50 sobre x. Aqui eu posso cancelar esse zero com esse zero, obviamente. Esse 5 lá no numerador, posso cancelar com esse 5 do denominador, né? Cancela, cancela. Então, ficou 8 sobre 6, né?
Lembrando que ali ficaria 1, né? 8 vezes 1, 8 sobre 6. Então, 8 sextos. Eu até poderia continuar simplificando, mas aqui está bom. Vou multiplicar cruzado. Então, eu tenho 8x é igual a 50 vezes 6 dá 300. O 8 está multiplicando, passou dividindo. 300, então, dividido por 8. Vamos fazer essa conta aqui. 3 vezes 8 dá 24. O resto é 6. Abaixamos o zero, abaixou de vida. 60 por 8 dá 7 vezes 8, 56. Resto é 4. Colocamos um zero e uma vírgula. 40 por 8 dá 5, né? Então, nós temos 37,5. Vemos que a unidade ali, né, é um minuto. Então, nós temos 37,5 minutos. Então, 37 minutos na parte inteira. Meio minuto, nós sabemos que é igual a 30 segundos, né? Já que um minuto tem 60 segundos, aqui é só fazer vezes 60, né? Meio vezes 60, 30. 37 minutos e 30 segundos. Então, nós temos aqui que a resposta, 37 minutos e 30 segundos, a alternativa D, de dedicação. Um entregador de mercadorias faz suas entregas em determinado comércio a cada 8 dias e em outro comércio a cada 12 dias, independentemente de o dia ser útil ou não. No último dia de 2022, um sábado, o entregador fez suas entregas em ambos os comércios. Logo, em fevereiro de 2023, ele fará suas entregas nestes comércios em um mesmo dia, em uma. Simultaneamente, no mesmo dia, né, ele fará as entregas. Ora, é só a gente calcular inicialmente o MMC entre 8 e 12, se eu quero saber a data futura comum. É só a gente calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Que é que você faz até de cabeça, né? 8, 16, 24, 32. Do 12, 12, 24, 36. Então, o que aparece nos dois ao mesmo tempo, nós temos 24, né? Professor, se eu não soubesse disso, aí você faz pela fatoração. Dá para a gente dividir por 2, 4, 12 por 2, 6. Por 2, 2, 6 por 2, 3. Agora por 2, 1. 3 não divide, repete. Agora por 3, 1. 3 por 3, 1. Então, multiplicando tudo, nós obtemos o MMC. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, temos o MMC. Logo, a cada 24 dias, ele fará suas entregas nestes comércios em um mesmo dia. Então, se nós temos iniciando em um sábado, no último dia de 2022, então no último dia de 2022 seria no dia 31 de dezembro, então caiu em um sábado. Então, se a gente adicionar 24 dias, isso vai cair em um dia lá em janeiro, né? E ele quer, na realidade, em fevereiro. Então, eu tenho que somar mais 24 dias, porque daí cai em fevereiro, né? Então, 24 mais 24, eu já vou colocar aqui de uma vez, porque quer cair em fevereiro, né? Nós vamos ter, então, 48, né? 24 mais 24, 48. Adicionando, portanto, 48 dias, que eu prefiro escrever isso em semanas e dias, você já vai entender o porquê. Então, nós sabemos que 48 dias, uma semana possui 7 dias, né? Então, eu tenho que dividir por 7. Aqui será o quociente em semanas e o resto será em dias. Quantas vezes ali o 7 cabe no 48? Ora, 6 vezes, né? 6 vezes 7, 42. O resto será 6. Então, nós teremos 6 semanas completas, 6 semanas e 6 dias. Como que está em questão ao dia da semana, fica bem simples, né? Passando as 6 semanas, vai cair novamente em um sábado. E do sábado, contando agora sábado, vamos só conferir.
Contando então 6 dias a partir do sábado. Sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias conferindo. Então vai parar em uma sexta-feira. O que está em questão apenas o dia da semana, sexta-feira, alternativa C, de ciência exata. Se ele perguntasse qual seria o dia de fevereiro, eu poderia pensar, como janeiro possui 31 dias, pegando 48 menos os dias de janeiro, nós temos 17 de fevereiro. Tudo bem para vocês? Muito bem, queridos. Alternativa C de ciência exata é a correta. Vamos para a próxima questão. Elias e Rita trabalham à noite em uma empresa, cobrindo folgas de outros colaboradores. Elias trabalha 3 noites seguidas e folga a noite seguinte, apenas enquanto Rita trabalha 4 noites seguidas e folga a noite seguinte apenas. Se na quinta-feira passada ambos estavam de folga, a próxima vez em que ambos estarão novamente de folga em uma mesma noite será? Muito bem, vamos pensar um pouco, turma. Nós temos que o Elias ele trabalha 3 noites seguidas e folga a noite seguinte. Ele falou que lá na quinta-feira ambos estavam de folga, então suponha que hoje seja quinta-feira, certo? Então Elias tem uma folga. Em seguida ele vai trabalhar 3 noites e folgar a noite seguinte. Então ele trabalha. Depois ele vai ter novamente uma folga. E daí a sequência ela continua, no ciclo que ele trabalha 3 dias e folga em seguida e assim sucessivamente. Considerando agora para a Rita, nós vamos ter o seguinte. Então, considerando lá a quinta-feira que o enunciado diz que eles tiveram folga, nós temos então uma folga da Rita. Em seguida, a Rita ela trabalha 4 noites e folga a noite seguinte. Então, ela trabalha 4 noites, trabalha e folga em seguida. Então, ela trabalha 1, 2, 3, 4, em seguida ela folga. Ora, então Elias, ele tem folga em quantos dias? Ele tem folga a cada 1, 2, 3, 4 dias, 1, 2, 3, 4 dias. Então, a cada 4 dias Elias folga, E Rita, ela folga 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 a cada 5 dias. Para sabermos qual será a próxima vez em que ambos estarão novamente de folga, nesse caso é só a gente calcular o famoso MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 4 e 5. Concorda comigo? Nesse caso, eles são primos entre si, é só a gente multiplicar. 4 vezes 5 é 20. Na dúvida, você faz aqui o cálculo do MMC, 4 por 2 dá 2, repete o 5. Por 2 aqui, 1, repetimos o 5. Por 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20, que é o MMC. Então, quinta-feira passada, ambos estavam de folga. Então, nós estamos em uma quinta-feira. Adicionando, então, 20 dias, eles terão folga novamente juntos, Então, nós vamos ter que adicionar mais 20 dias. 20 dias, se a semana possui 7 dias, 20 dividido por 7, 2 vezes 7 dá 14, o resto é 6. Então, a gente vai ter 2 semanas completas mais 6 dias, Então, se eu tenho 2 semanas mais 6 dias, 2 semanas completas para novamente na quinta-feira. Se fossem 7 dias, pararia em outra quinta-feira. Voltando um dia, são 6 dias, Então, nós teríamos uma quarta-feira. Então, teremos uma quarta, somando então 20 dias a uma quinta. Quarta-feira, portanto, é a resposta alternativa, portanto, D
de dedicação. Para um projeto da aula de socioemocional, um grupo de alunos deveria arrecadar doces para que fossem montadas o maior número de sacolinhas iguais e estas fossem entregues para as crianças de uma creche. Ao final da arrecadação, os alunos conseguiram 630 balas, 360 pirulitos e 180 chocolates. Se a creche escolhida possui 88 crianças e cada uma recebeu uma sacolinha, então, ao final da entrega, sobraram, sem distribuir. Nós vamos pegar as balas, os pirulitos e os chocolates arrecadados e vamos dividir no maior número de sacolinhas iguais. Ou seja, eu tenho que calcular o máximo divisor comum para descobrir qual é esse número de sacolinhas, né? O máximo divisor comum, MDC, entre 630, 360 e 180. Para isso é bem simples, é só a gente fazer a fatoração simultânea em números primos. E lembre-se que eu sempre coloco os divisores simultâneos aqui à direita, né? Então vamos começar testando se o 2 é o primeiro primo, se o 2 ele divide todos. Todos são números pares, né? Então de fato 2 divide todos. Então vamos lá, 630 dividido por 2, nós vamos ter 315, 360 por 2 dá 180, 180 por 2 nós temos 90. E agora eu não posso colocar o 2 porque ele não divide o 315, lembre-se que eu só coloco os primos que dividem todos, né? O próximo primo a ser testado é o 3, e o 3 divide todos, né? 315 dividido por 3 nós temos 105, 180 dividido por 3 nós temos 60, 90 dividido por 3 nós temos 30. Agora o 3 novamente divide todos, 105 por 3 dá 35, 60 por 3 dá 20, 30 por 3 nós temos 10. E agora o 3, ele não divide, vai ser o próximo, o 5 a ser testado, né? O 5 divide todos, né? Porque termina em 0,5. 35 por 5 nós temos 7. 20 por 5 temos 4. E 10 dividido por 5 nós temos 2. Agora temos 7, 4 e 2 que são primos entre si. Então eles não têm divisores primos em comum. Como aqui está a lista dos divisores em comum, agora é só a gente multiplicar tudo e vamos obter o MDC, né? 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18 vezes 5, 90. Então o MDC é igual a 90, vamos ter 90 sacolinhas iguais. Se a creche escolhida possui 88 crianças e cada uma recebeu uma sacolinha, ele quer saber quantas sacolinhas sobraram. Então é bem simples, se o total de sacolinhas nós temos 90, menos 88 crianças, então eu tenho 90 menos 88, nós vamos ter de resto 2. Ou seja, vão sobrar 2 sacolinhas sem distribuir, alternativa A de aprovação. Muito bem, turma. Só para a gente complementar a resolução, lembre-se, nós temos 630 balas, 360 pirulitos, 180 chocolates. Se eu pegar as balas 630 e dividir por 90, que é o número de sacolinhas, nós vamos ter, portanto, 7 balas por sacolinha. Pela mesma razão, 360 dividido por 90, 4 pirulitos por sacolinha. E, por último, 2 chocolates por sacolinha. É interessante a gente interpretar também aquele 7, 4 e 2. A VUNESP pode perguntar sobre isso. Show de bola? Vamos para a próxima questão. 3 triângulos isósceles possuem lados em comum conforme mostra a figura, em que as linhas tracejadas representam alturas de 6 cm e o triângulo de maior área está
destacado. Se a menor área entre esses triângulos é 12 centímetros quadrados, o triângulo de maior área tem. Muito bem, turma, nós precisamos calcular qual é a medida da base daquele triângulo, porque nós sabemos que a área do triângulo, nesse caso eu vou escrever a área do triângulo maior, nós vamos fazer base vezes a altura, né? Essa é a altura relativa àquela base. Então, a altura nós já temos ali que é 6 centímetros. Seria base vezes a altura dividido por 2. Como está faltando a base do triângulo de maior área, o que nós podemos fazer para encontrá-la? Muito bem, nós temos pelo enunciado ainda que a menor área desses triângulos é 12 centímetros quadrados. O triângulo de menor área, visivelmente, é esse triângulo aqui, né? Como a figura está em escala, a gente pressupõe que esse é o triângulo de menor área. Se tivesse fora de escala, claro, a gente não poderia concluir isso. Mas enfim, então nós temos o seguinte: a área menor do triângulo menor é 12 centímetros quadrados. Então, aqui nós vamos ter o seguinte: a área de qualquer triângulo é base vezes a altura, que é 6 centímetros, né? Base vezes a altura dividido por 2, isso resulta em 12. Como a altura é 6, nós já vamos descobrir qual é a medida da base. Então, nós temos o seguinte: 6 aqui dividido por 2 dá 3, né? Então, 3b é igual a 12. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 3, nós temos que a medida da base é de 4 centímetros. E aqui nós temos um triângulo isósceles. A medida da altura vai dividir o lado, ou seja, a base aqui embaixo, né, em duas partes iguais. Se tudo é 4 centímetros, é porque esse pedaço aqui agora ele vale 2, né? E o outro pedaço também vale 2. Concorda comigo? Muito bem, turma. Então, nós conseguimos agora calcular qual é a medida dessa hipotenusa, que seria a base, essa seria a base do outro triângulo, né? E por que essa medida será importante para a gente? Eu vou chamar esse lado de x. Perceba que a metade desse lado, né, desse x, junto com a altura, essa outra altura, junto com essa altura, e a base do que eu estou procurando, né, isso aqui fecha um triângulo retângulo, e daí, utilizando Pitágoras, a gente consegue calcular qual é a medida da base que eu estou procurando. Então, muito bem, vamos calcular primeiramente qual é a medida ali do x, né? Então, nós temos o seguinte: esse x é a hipotenusa, então x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos, nós temos aqui um cateto medindo 6, o outro 2, né? Então, 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Daí vamos ter 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado, nós temos 4. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 4, nós temos 40. Então, o x será a raiz quadrada de 40. Como 40 nós sabemos que é igual a 4 vezes 10, então nós vamos ter a raiz quadrada de 4, eu sei que é 2, né? E o 10 fica preso. Se você fatorasse, você chegaria também em 2 raiz de 10. Tudo bem? Júnior, faço por fatoração também, só para treinar então. Olha só, 40, vamos fatorar por 2, vai dar 20 por 2, 10 por 2, 5 por 5, 1. Então, a raiz quadrada de 40, nós temos, como é raiz quadrada, eu agrupo aqui os fatores de 2 em 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, né? Então, esse 2, quem está ao quadrado, sai da raiz sem aquele 2, né? Sem o expoente, ficou 2 fora da raiz, e ficou preso 2 vezes 5, que nós sabemos que é 10, né? Então, 2 raiz de 10. Perfeito? Quem está ao quadrado sai da raiz, quem não está ao quadrado fica preso lá dentro da raiz, e aí é só multiplicar, beleza? Muito bem.
Então, nós já sabemos que a medida do x é 2 raiz de 10. Então, agora, como eu tenho novamente um triângulo isósceles, né? Essa medida aqui, ela é a metade de 2 raiz de 10 centímetros, né? Metade de 2 raiz de 10, 2 raiz de 10 dividido por 2. Então, cada lado ficará, né, nessa base aqui, cada lado ficará medindo raiz de 10 centímetros. Então, eu já vou até tirar esse destaque para o x. Aqui eu vou ter raiz de 10 centímetros. Então, agora nós já temos tudo para calcular qual a medida da base B. Então, olha só, aqui nós temos, portanto, o nosso triângulo retângulo. Aqui nós temos a medida da base, que seria a hipotenusa, né? Raiz de 10 é um cateto. E aqui o outro cateto nós temos que, como é a altura, né? É 6 centímetros. Muito bem, queridos. Então, agora, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é B. Então, B ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos ter 6 ao quadrado mais raiz quadrada de 10 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, mais raiz quadrada de 10 ao quadrado. O índice é igual ao expoente, então vai sobrar o 10, né? Então, nós temos que b ao quadrado é 36 com 10, que é 46. Logo, o b será a raiz quadrada de 46. Agora, nós já temos tudo para calcular a área maior. A área maior, nós fazemos a base vezes a altura, dividido por 2. A base a gente encontrou agora, a medida da base é raiz quadrada de 46, certo? Deixa eu colocar ali o centímetro. Raiz quadrada de 46 centímetros. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 46 vezes a altura, que é 6, né? Dividido por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Sobrou ali raiz quadrada de 46 centímetros quadrados, né? A área é dada em centímetros quadrados. Logo, nós vamos ter, ele perguntou, o triângulo de maior área tem a área dele 3 raiz quadrada de 46 centímetros quadrados, portanto, a alternativa correta é de exata. Quer se preparar comigo para o concurso do TJ São Paulo e também outros concursos realizados pela Banca Vunesp? Confira na descrição o link do meu preparatório. Eu aguardo vocês!